Uma professora substituta fez uma pergunta ao meu filho de 12 anos que causou a demissão dela. Spencer geralmente fala muito. O garoto me dá um resumo completo do dia dele antes mesmo de eu engatar a marcha do carro. Quem disse o quê? Quem se encrencou? Qual professor fez uma piada cafona que só o Spencer riu? Então, quando fui buscá-lo e não recebi nada além de silêncio, soube que algo estava errado. Como foi a escola? Ele disse. Bem, a palavra que todo pai teme. Olhei para ele e ele olhava pela janela como se a paisagem lhe devesse dinheiro. Aconteceu alguma coisa interessante? Ele respondeu. Não, suas mãos mexiam na alça da mochila. Essa é a mania dele. Tem sido desde que ele tinha 6 anos. Spencer, o que aconteceu? Ele não respondeu por um quarteirão inteiro. Depois disse baixinho. Pai, tudo bem se uma professora perguntar coisas tipo... coisas pessoais? Meu aperto no volante aumentou. Que tipo de coisas pessoais? Ele disse. Tipo sobre nossa família e dinheiro? E ele parou de falar. Quem te perguntou isso? Ele finalmente olhou para mim. A substituta. Naquela noite, Spencer me contou tudo. A substituta havia transformado uma simples dinâmica de quebra-gelo em um interrogatório público. Ela perguntou se os pais dele ainda estavam juntos, se tínhamos casa própria ou pagávamos aluguel, se podíamos comprar coisas boas ou se ele participava do programa de merenda gratuita na frente de toda a turma. Algumas crianças riram, mas Spencer ficou sentado ali, paralisado, enquanto uma mulher adulta dissecava a vida dele como se fosse uma discussão de classe. Ela disse à turma que estava apenas conhecendo todo mundo. Liguei para a escola logo na manhã seguinte e a secretária me transferiu para o vice-diretor, como se eu fosse um operador de telemarketing. Ela não via a hora de desligar na minha cara. Senhor Herrera, entendo sua preocupação, mas ela é nova. Ela estava apenas tentando criar um vínculo. Vínculo, certo? Porque humilhar uma criança de 12 anos é realmente uma forma de criar laços. Exigi uma reunião com o diretor. Isso levou 2 dias e 3 recados na caixa postal. Quando finalmente me sentei diante do diretor Dawkins, ele olhou para mim como se eu estivesse desperdiçando o tempo dele. Seu filho pode ter entendido mal o contexto. Ele entendeu muito bem, assim como todas as crianças que riram dele. Dawkins recostou-se na cadeira. Senhor Herrera, eu odiaria ver isso se tornar um problema maior do que precisa ser. Aquilo foi uma ameaça educada, mas uma ameaça. Fui para casa naquela noite pronto para botar fogo em todo o distrito escolar. Então Spencer bateu na minha porta. Pai, eu tenho uma coisa. Ele me entregou o celular. Ele estava gravando um lembrete de voz para um trabalho escolar quando a substituta começou seu joguinho de perguntas. Apertei o play. Era pior do que ele descreveu. Muito pior. Quando terminou, olhei para o meu filho. A reunião do conselho escolar é quinta-feira. Tudo bem se eu tocar isso lá? Ele assentiu. Ótimo. Quinta à noite, reunião do conselho escolar. Inscrevi-me para os comentários do público e consegui 3 minutos. O diretor Dawkins estava na primeira fila e quando ele me viu entrar, seu sorriso desapareceu. Apresentei-me, informei a série de Spencer e disse que meu filho foi humilhado por uma professora substituta. E quando denunciei, me disseram para deixar para lá. Um membro do conselho levantou uma sobrancelha. A escola resolveu isso internamente, não foi? Peguei meu celular porque eu adoraria saber o que resolveu significava. Conectei ao sistema de som da sala e apertei o play. E a sala inteira ouviu. A substituta perguntando a Spencer se o pai dele tinha um emprego de verdade, perguntando se alugávamos ou tínhamos casa própria, perguntando se os tênis dele eram do Walmart, perguntando na frente de 30 crianças se a família dele estava passando dificuldades. Depois as risadas, depois o silêncio de Spencer. Quando terminou, ninguém se mexeu. Uma membra do conselho tirou os óculos. Diretor Dawkins, há quanto tempo você sabe disso? Ele abriu a boca. Nada saiu. O superintendente inclinou-se para a frente. Eu gostaria de saber a mesma coisa. Eu não precisei dizer mais nada. O conselho votou naquela noite. A substituta foi demitida imediatamente e uma investigação foi aberta sobre como a reclamação foi tratada. Um pedido formal de desculpas foi emitido para Spencer e o diretor Dawkins anunciou sua aposentadoria antecipada 3 semanas depois. Saí daquela reunião e liguei para Spencer do estacionamento. Acabou, filhão. Ele perguntou. Eles ouviram tudo? Eu ri cada segundo. Ele ficou quieto por um momento, depois disse: que bom. O engraçado sobre se impor é que, uma vez que você faz isso, outras pessoas encontram a coragem para se impor também. Mais 3 famílias entraram em contato. Mesma história. Crianças diferentes. A carreira de professora da substituta acabou. Dawkins se foi e Spencer aprendeu algo que não ensinam na 7ª série. Às vezes, as pessoas no comando estão erradas e às vezes você tem que ser aquele a provar isso. Ele ainda me conta sobre o dia dele no caminho para casa. Semana passada ele disse que seu professor de história fez uma piada tão ruim que a turma toda gemeu. Ele riu mesmo assim. Esse é o meu garoto.